Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, como vocês podem ver, eu tô aqui num cenário diferente, eu tô viajando, mas nem assim a gente vai deixar de trazer vídeos aqui, as notícias do Vascão pra vocês, né? O Vasco já sabe quem será o seu adversário aí na final da Taça Rio, né? Todo mundo já sabe que vai ser o Botafogo. Antes dos jogos já imaginava que seria o Botafogo, tá definido e também já tá definida as datas. Vamos falar aí desse confronto, também vamos falar do Germancano e o técnico Marcelo Cabo falando a respeito do momento do Vasco. Bom, pessoal, já peço aí pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Você é novo por aqui, se inscreve aí e dê essa força. Bom, pessoal, o Vasco que já tem aí decidido o seu adversário na final da Taça Rio. O Vasco irá jogar no próximo dia 16 contra o Botafogo. O primeiro jogo é no Newton Santos e o jogo será às 11 horas da manhã, pessoal. Um horário aí bem alternativo, né? Horário parecido com aqueles horários que tinham na Série A, né? Quando o Vasco jogava a Série A, que tinha lá horário pela manhã. É a mesma coisa, né? O Vasco vai enfrentar o Botafogo, tentando aí vencer, que vale essa premiação milionária, né? R$1 milhão pro grande vencedor. O vice-colocado, segundo colocado, não irá receber nada. E o Vasco aí tem que vencer o Botafogo para conseguir esse título e começar a Série B com moral, né? O Botafogo também está na Série B, tem aí um clássico pela frente contra o Vasco. E também o Vasco vai enfrentar várias vezes o Botafogo nessa temporada. Já é até bom pro Vasco já se acostumando a enfrentar o Botafogo, porque com certeza será um dos adversários aí que vão querer voltar para a elite do futebol brasileiro. E o Vasco tem que conseguir sempre estar à frente do Botafogo aí, do nosso rival. E com certeza a gente espera que o Vasco jogue bem, né? No último jogo o Vasco classificou suado, né, cara? Apesar de ter ficado com a maior posse de bola, foi 2-1 apenas. A gente esperava uma goleada do Vasco em cima do Madureira, até porque jogou com um time completo. Mas a gente espera que o Vasco continue assim bem, continue jogando muita bola e com certeza consiga vencer aí o Botafogo sem susto e ganhe essa Taça Rio e esse R$1 milhão aí para servir para pagar conta, pagar salário atrasado de jogadores aí do Vasco, né? A gente confia demais na máquina de fazer gols, né? O Germancano entrando aí para a lista de maior artilheiro estrangeiro aí com a camisa do Vasco, com certeza tem tudo para ser um dos grandes artilheiros aí na história do Vasco se ele ficar por mais alguns anos vestindo a nossa camisa. Ele disse que o Vasco precisa voltar para elite, voltar para o lugar que é a sua origem, né? O Vasco tem que estar sempre na primeira divisão. Infelizmente a gente já tá passando por essa situação 4 vezes aí, nada mudou, as coisas continuaram do mesmo jeito, né, cara? A gente esperava desde o primeiro rebaixamento lá em 2008 que o Vasco fosse reestruturar, a famosa reestruturação do Vasco, que nunca aconteceu, e a gente espera que agora mais uma vez que isso aconteça, que tá bem difícil, né? Porque o torcedor vascaíno tem que salvar o Vasco mais uma vez com o Vasco Pix, porque se não fosse o torcedor, meu amigo, o Vasco não ia ter dinheiro pra nada, né? E o torcedor vascaíno ficou indignado com essas contas aí deixadas pelo Alexandre Campelo e tá aí ajudando o nosso clube mais uma vez, tentando reerguer o Vasco, porque o torcedor é o maior bem do clube, né, cara? O clube tem que trabalhar pelo torcedor, não por pessoas que trabalham no Vasco, pessoas que dizem que trabalham no Vasco, que só querem usar o Vasco. A gente espera que o Vasco volte aí bem dentro de campo, sem problema político, sem problema aí de bastidores, pra gente ter uma saúde aí futebolística tranquila, né? Pro Vasco conseguir voltar pra primeira divisão sem susto. É isso que o torcedor quer. O torcedor não quer ver o Vasco ano que vem de novo na Série B, né? A gente tem um exemplo claríssimo aí de um time grande que não subiu, que é o Cruzeiro, né? Ficou 2 anos aí na Série B e a gente espera que o Vasco não passe por isso, volte sem susto. E o Germancano é essencial nessa campanha, é essencial ter o matador pra balançar a rede, porque às vezes o jogo tá truncado, a bola sobra ali pro Cano, ele faz, guarda e ajuda o Vascão aí a vencer, né? O Vasco nessa temporada vem tendo aí muitos jogadores que estão se desenvolvendo bastante, como é o caso do Matias Galazza, velho. Que jogador extraordinário esse paraguaio, jogador que tem um futuro grandioso pela frente. O Vasco precisa comprar ele logo, trabalhar aí pra comprar, porque com certeza já deve ter time de olho aí no Paraguai, bom de bola, canhotinho, faz parte ali, obviamente, do time titular do Vasco. Na minha opinião, ele não sai por nada desse time do Vasco e com certeza formando o meio campo ali com o André e com o Marquinhos Gabriel, o Vasco tem um meio campo muito mais forte do que tinha nas últimas temporadas, não tinha qualidade, né? E com isso, muitos jogadores vão perdendo espaço, entre eles o Carlinhos, né? O jogador sequer vem sendo relacionado aí pelo técnico Marcelo Cabo, não é utilizado mais pelo treinador e possivelmente pode até mesmo, quem sabe, sair do Vasco, né? Porque o jogador não está sendo utilizado, fatalmente não terá mais espaço para ele no time. A gente espera aí que o Vasco continue nessa boa evolução. Contratações deram certo. Finalmente as contratações que o Vasco fez em 2021 chegaram para ser reforço mesmo, para reforçar a equipe do Vasco, para reforçar o time do Vasco. O Zeca, também aí o Vanderlei, Marquinhos Gabriel, Morato,
todos eles titulares absolutos do Vasco, jogadores que estão dando sangue, jogando muito bem com a camisa, principalmente o Zeca, que se reencontrou aí no futebol, vem se reencontrando com a camisa do Vasco, relembrando os bons tempos dele de Santos e também de seleção brasileira. Continue desse jeito, porque o Vasco só tem a ganhar com essa evolução dos jogadores e principalmente aí vencendo essa Taça Rio para entrar na Série B lá no dia 29 contra o Operário com moral e sendo aí favoritaço para subir para a primeira divisão. Deixe aí nos comentários o que você acha desse confronto contra o Botafogo. O jogo de volta é no dia 22 em São Januário. O Vasco irá decidir em São Januário aí essa classificação, esse título aí importantíssimo para o Vasco arrecadar R$1 milhão da FERJ. Bom, o Marcelo Cabo falou também do momento do Vasco, né? O treinador que é um dos grandes responsáveis aí por esse momento, aí, um bom momento que o Vasco vem passando. Infelizmente, o Vasco não está disputando o título aí carioca, né? Que era o que o torcedor queria. Lógico, né? Era disputar, ganhar da mulambada, ser campeão carioca, mas infelizmente o Vasco foi eliminado porque pagou caro por ter colocado os garotos da base nas primeiras rodadas, as rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Mas o técnico Marcelo Cabo falou a respeito, né? Dessa competição, falou aí a respeito que o Vasco vai entrar para ser campeão em cima do Botafogo, porque é o que tem, né? É o título aí simbólico e essa grana, como a gente falou, é importantíssima para o Vasco e também para os jogadores, né? Os jogadores precisam aí entender que o Vasco está passando por uma fase financeira muito crítica e também aí precisa de ter resultado dentro de campo, né? Os jogadores precisam entender que o Vasco precisa ser campeão, não importa, velho. De qualquer coisa aí é importante o Vasco levantar troféu, é bom ser campeão, nem que seja aí uma Taça Rio simbólica, mas com certeza o Vasco vai ser coroado aí caso seja o campeão. E muito isso passa pelo trabalho feito pelo Marcelo Cabo, né? Tem os seus erros, tem os seus acertos, como ele errou naquele jogo contra o Madureira, o primeiro jogo, ao escalar a equipe toda reserva, né? Não tinha que ter poupado jogadores naquele momento ali, o Vasco tinha ficado mais de uma semana parado sem jogar, tinha que ter colocado o time titular ali, não escalou, achou que o Vasco fosse fazer o resultado contra o Madureira, sofreu demais para se classificar aí no último jogo, né? Por 2-1, se não fosse o Germancano, meu amigo, hoje talvez o Vasco estaria eliminado e ficaria praticamente o mês todo de maio sem jogar, né? Marcelo Cabo tá tendo aí agora sua primeira grande experiência num time grande, com certeza ele vai aprender com isso ao longo dessa temporada e entender que o Vasco é diferente do CSA, que o Vasco é diferente do Atlético Goianiense. Com certeza ele vai ajudar demais o Vasco nessa temporada, precisa corrigir esses erros defensivos, bola aérea do Vasco na zaga do Vasco, meu amigo, é um perigo, tem que corrigir isso urgente, ou o Vasco ir atrás de uma contratação de um zagueiro, né, cara, porque todo jogo toma gol de bola aérea, o Botafogo obviamente vai explorar essa deficiência do Vasco e o técnico Marcelo Cabo tem que corrigir isso. Já tem muitas rodadas, muitos jogos que o Vasco vem sofrendo com isso aí. Não adianta fazer gol lá, mas toma atrás, né? Não pode acontecer isso, tem que conseguir manter ali o bom padrão tático e com certeza evitar essas falhas defensivas e treinar mais a zaga, porque o ataque tá indo bem, né? A parte ofensiva do Vasco tá muito boa, né? Marquinhos, Gabriel pra frente ali com o Morato, Gabriel Peck jogando muita bola e o Germancano estão ótimos aí com a nossa camisa, estão desenvolvendo bem, mas a parte defensiva ali, o setor defensivo do Vasco precisa ser trabalhado melhor pelo técnico Marcelo Cabo. Deixe nos comentários o que você acha do trabalho do treinador do Vasco até então e também se você acredita que, como ele disse, o Vasco vai entrar para ser campeão frente ao Botafogo. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos. Tamo junto aí, Vascão. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aí no canal para fortalecer demais e compartilha também com seus amigos vascaínos. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Forte abraço.